Boa noite, irmãos. Boa noite àqueles que estão nos ouvindo. Queremos agradecer a sua atenção. E antes de começarmos o estudo dessa noite, eu gostaria de convidar aqueles que puderem curvar suas fontes. Vamos orar a Deus. Pai grandioso, Pai glorioso, Deus nosso, único Deus verdadeiro, aquele que fez os céus, a terra e tudo que neles há, queremos te agradecer, ó Senhor, pela tua palavra. Ela fala aos nossos corações, ela nos orienta, nos guia, e queremos agradecer pelo teu amor tão grande mostrado na pessoa de Cristo Jesus. Abençoa agora o estudo da tua palavra, abençoa cada irmão, cada pessoa que está ouvindo cada ouvinte que está ouvindo esse estudo, que a tua palavra fale mais uma vez ao meu coração e ao coração de cada um. Que possamos compreender-te melhor, amar-te mais e desejar fazer a tua vontade. Te louvamos, ó Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas pessoalmente e também como igreja. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da nossa igreja, tem cuidado dos nossos irmãos. Pedimos por aqueles que estão enfermos, que a tua palavra possa fortalecer a fé e consolar e confortar o coração de cada um. Abençoa aqueles que estão frios, que a tua palavra fale ao coração deles e eles possam ser aquecidos pela tua palavra e pelo Espírito Santo. Te agradecemos, ó Senhor, por esses momentos e pedimos sabedoria e orientação para falar da tua palavra. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Semana passada nós vimos o versículo 20 do capítulo 3 de Gênesis e vimos que naquela oportunidade Adão dá nome à mulher e ele chama ela de Eva. E vimos o que isso implica. Primeiro implica que Adão decidiu fazer aquilo para que ele foi colocado, ter autoridade. Exercer autoridade sobre a mulher, sobre a criação. Adão acreditou na palavra de Deus, por quê? Porque ele ouviu que a mulher seria mãe, que dela viria o Salvador, o Goel, aquele que salvaria o mundo dos pecados. E Adão creu, por isso ele decidiu cumprir aquilo que Deus, a função que Deus deu para ele. Vimos também que isso implica em abraçar a palavra de Deus. E nós abraçamos a palavra de Deus quando abraçamos os deveres que Ele nos dá e nutrimos ou abraçamos a esperança que Ele nos dá. Então, o que aconteceu com Adão tem esses dois pontos. Primeiro, Adão abraçou o dever que ele tinha. Qual o dever? Exercer a autoridade e nutriu a sua esperança. Qual a esperança? De que ele não morreria fisicamente naquele momento, mas ele e a mulher teriam filhos, e esses filhos teriam filhos, e deles nasceria a semente que destruiria Satanás, destruiria o inimigo, destruiria aquele que os tentou para que caíssem em pecado. E vimos que o que isso implica na nossa vida? Implica que a palavra de Deus deixa de ser simplesmente literatura e torna-se parte do nosso ser. A palavra passa a ser parte do nosso ser.
Isso é muito importante, por quê? Porque isso não é a mensagem que nós vemos nesses 2 versículos, não é uma mensagem de autoajuda, mas é teologia. É a verdade que Deus faz em nossas vidas, nos transformando através da palavra. Deus nos transforma através da palavra. E hoje eu gostaria de observar com vocês o versículo 21 desse mesmo capítulo, que diz o seguinte: Gênesis 3, 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Dentro daquilo que nós vimos, quando nós falamos que esse capítulo ele é muito triste, muito sombrio, porque foi exatamente o momento em que o pecado entrou na raça humana. E vimos que aqui, nesses 2 versículos, existe um raio, um feixe de luz. Que luz é essa? A luz da bondade e da misericórdia de Deus. Primeiro, Deus deu uma declaração que fortaleceu a esperança de Adão, que Eva seria a mãe do Salvador, que dela viria o Salvador, o Goel. E segundo, que o Senhor supriu as necessidades do casal, dos dois, providenciando para eles vestimentas de pele. E nós vamos ver o que isso tem a nos falar a respeito. Bem, aqui temos um exemplo adicional da preocupação de Deus com os nossos primeiros pais, apesar do pecado. Apesar deles terem pecado, deles terem desobedecido a Deus, não feito a vontade dele, e feito pelo contrário, feito aquilo que Deus ordenou que não fizessem, nós vemos aqui um exemplo da preocupação de Deus para com eles. Embora Deus corrija os seus filhos desobedientes e os coloque sob as marcas do seu desprazer, nós vimos isso lá atrás, quando estudamos o castigo da mulher, né? O juízo da mulher e o juízo de Adão. Vimos as marcas que Deus deixou para eles pelo pecado que eles cometeram. Mas veja, ainda assim ele, Deus, não os deserda. Aqui é muito importante a gente pensar da seguinte maneira: se você é filho de Deus pela fé, se você realmente creu nele e passou da morte para a vida pela experiência do novo nascimento em Cristo Jesus, você nada pode apagar essa filiação. O descrente já está longe de Deus. São filhos da desobediência, né? A ira de Deus permanece sobre eles. Mas os filhos de Deus podem ter momentos que eles não estão bem num relacionamento para com Deus. É como se fosse um jovem, um adolescente, que não se entende com o pai ou com a mãe, ou com o pai, com seus pais, mas não deixa de ser filho. Ele continua sendo filho mesmo não se entendendo. Mas aqui, veja, Deus não deserda mesmo por causa do pecado, mas, como um pai amoroso, provê a erva do campo como seu alimento, e túnicas de peles
como suas vestes. Deus não deserdou Adão e Eva, mas pelo contrário, aplicou o juízo. Vimos isso com bastante detalhes, o juízo que Deus praticou contra, ou que ele fez contra Adão e contra Eva. Mas, como Pai amoroso, provê a erva do campo como seu alimento. Dessa maneira, o Pai satisfaz as necessidades do filho como o pai do filho pródigo. Veja, Lucas capítulo 15, verso 22 e 23. 22 e 23. 15, 22 e 23. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e a sandália nos pés. E trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Veja, o pai mandou os seus servos correrem e pegarem a melhor roupa. A melhor roupa era um sinal de posição, bem como o anel, especialmente se, conforme muitos sustentam, a alusão a um anel de sinete, onde mostra da família de quem ele é, o que é esse anel, né? Mas veja, é interessante, um escravo não tinha sandálias, né? Mas a roupa e as sandálias o marcariam como um homem livre. E aí tem outras coisas, novilho cevado, né? Que é o melhor que ele tinha para eles, seu uso nessa ocasião demonstra que o pai pensava que dificilmente poderia haver uma ocasião mais especial do que essa, do filho voltando. Mas veja, essa colocação da roupa, que o pai, quando o filho voltou, mesmo depois dele ter feito tudo aquilo, ter gasto todo o dinheiro, ter andado de maneira sórdida, ter feito todos os erros que ele poderia fazer, mas o pai, na hora de recebê-lo, recebeu como filho. Isso representa o nosso Deus. O nosso Deus, por pior que nós façamos, sendo filhos dele pela fé, ele nos perdoa. Se o Senhor Deus tivesse ficado satisfeito em matá-los, ele não teria feito isso por eles. Feito o quê? Preparado roupas para eles. E nós temos que observar o seguinte. Primeiro, as roupas surgiram com o pecado. Nós usamos roupas por causa do pecado. Veja, nós não precisaríamos delas, das roupas, fosse por defesa ou por decência, se o pecado não nos tivesse deixados nus para a nossa vergonha. Por isso, a pergunta do Senhor Deus para o homem: quem te fez saber que estavas nu? Quem? E nós também já vimos com bastante exaustão o que isso quer dizer. As folhas de figueira que o homem tomou para cobrir a sua vergonha são bem patéticas, né? Como tendem a ser os expedientes humanos, mas a reação instintiva foi válida e Deus confirmou nesse versículo.
pois o fruto próprio do pecado é uma coisa, a vergonha. A vergonha vem por causa do pecado. O casal agora, não se sentindo à vontade juntos, porque estavam nus, provou por antecipação o sabor das relações humanas decaídas em geral. Semana passada, quando a gente estudou a respeito do nome para Eva, que o homem tem autoridade ou governa a mulher, nós falamos disso, que antes do pecado, o relacionamento marido e mulher eram perfeitos, santos. Então eles não tinham essa preocupação. Mas agora o pecado trouxe o sabor amargo das relações humanas decaídas. Por isso, a mulher agora não quer mais ser submissa ao marido, e o marido não ama a esposa, por isso a palavra de Deus tem que dizer para ele, olha, marido, amai vossas esposas, olha, mulheres, sede submissa a vossos maridos. Queria abrir um pequeno parênteses aqui, falando disso, que é muito interessante, porque muitas pessoas vêm até os crentes, somos crentes, e esse é o nosso pensamento. Se você pensa diferente disso, você pensa diferente da Bíblia. E muitos, com relação a muitos pensamentos bíblicos que Deus tem colocado, tem falado o seguinte, precisamos amenizar o nosso discurso. Isso quem diz são as feministas, são aqueles que são contra a palavra de Deus. Mas a pergunta é a seguinte, por que eles não mudam o discurso deles? Por que as feministas não mudam? Vai falar para uma feminista mudar o seu discurso? Vai falar para um LGBT mudar o seu discurso? Vai falar para um machista mudar o seu discurso? Vai falar para essas pessoas? Claro que não querem mudar. Tem convicção naquilo. Então nós crentes também temos que ter convicção. Voltando agora no que a gente estava falando, é o seguinte, agora tem esse sabor amargo às relações humanas. E isso está dentro do casal também. Não há caminho de retorno, como supõem os nudistas e os que prestam culto à liberdade de costumes. Os nudistas espirituais. Oh, temos que voltar a ser como eram Adão e Eva. Precisamos andar livremente, sem as roupas. As roupas são uma jaula que o homem usa. Veja, o pecado trouxe esse castigo para nós. E só usamos roupas porque o pecado entrou no mundo. O caminho de Deus é para adiante, pois quando o corpo for redimido, Romanos 8, 23, e o amor for aperfeiçoado, não voltaremos para o Éden, mas sim seremos revestidos da glória de Deus. Não vamos voltar para aquele estado mais de nudez que tínhamos. Por quê? Porque aquilo passou. Nós já passamos pela experiência amarga que o pecado traz para nós, tanto a mulher, quanto o homem, quanto aqueles que se relacionam, os relacionamentos humanos, né? Que trazem dores, trazem tristezas. Veja, essa vida, ela não é justa. E nunca foi e nunca será. A vida não. Cheia de decepções. Eu tenho um trauma por causa que meu pai falou determinada coisa. Eu tenho um trauma porque na escola. Bem-vindo a essa vida. Bem-vindo a esse mundo.
porque fulano falou determinada coisa, ciclano falou outra coisa, isso me machucou, me magoou. Bem-vindo ao mundo. Bem-vindo ao mundo. E muitas vezes, quando nós falamos a verdade, as pessoas ficam ofendidas. Agora, ser decepcionado, ser desiludido, ter traumas, isso é dessa vida. É isso que o pecado trouxe. Veja, ficamos apoiando nessas coisas. Ah, eu não sou aquilo que eu desejava ser, eu queria ser não sei o quê. Ah, mas eu não tive oportunidade, eu não tive... Isso é para o mundo. O crente não pode pensar assim. O crente tem que pensar da seguinte maneira: se eu sou o que sou, sou pela graça de Cristo. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus moldou a minha vida para ser aquilo que Ele queria que eu fosse. Se eu tenho coisas, foi Deus que me deu essas coisas, e essas coisas são essas que eu vou ter, porque são essas que Deus quer que eu tenha. Estou falando com crentes. Agora, o incrédulo, não. Ele vai correr atrás de promoções, ele vai... Não que você não tenha que correr atrás de promoções, não é isso. Mas a vida dele é correr atrás disso. O incentivo que faz ele andar são essas coisas. A vida é assim. Esses relacionamentos humanos nos trazem dores. E as frustrações vêm. Agora, ou você se deixa levar pelas frustrações e vive amargurado, deixa o amargor tomar conta da sua vida, ou você diz o seguinte: não, a bondade e a misericórdia de Deus, o Pai amoroso olhou para mim e me deu isso, me deu aquilo outro. Veja, aquelas folhas de figueira são patéticas. Cobriram, tentaram fazer aquilo que o homem não poderia fazer. Veja, pouca razão, portanto, temos de nos orgulhar das nossas roupas, que são apenas os sinais da nossa pobreza e infâmia. Então, as roupas surgiram por causa do pecado. Segundo, quando Deus fez roupas para os nossos pais, os nossos primeiros pais, Ele as fez quentes e resistentes. Folha de figueiras não eram quentes e nem resistentes. Veja, quando Deus fez roupas para os nossos primeiros pais, Ele fez quentes e resistentes. Grosseiras e muito simples. Ele fez roupas quentes e resistentes, mas também grosseiras e muito simples. Não foram vestes de púrpura, mas túnicas de pele. Suas roupas foram feitas não de seda e cetim, mas de simples peles. Não adornadas, nem bordadas. Não tinham nenhum dos ornamentos que as filhas de Sião inventaram posteriormente e dos quais se orgulhavam. Veja, que os pobres que meramente se cobrem aprendam aqui a não reclamar. A não reclamar. Tendo sustento e com que se cobrir, estejam satisfeitos. Eles estão tão bem quanto Adão e Eva estavam com aquilo que Deus fez. É isso que nós estamos... Deus providencia o certo.
E aqueles que são ricos, que se cobrem com elegância, aprendam aqui a não fazer da vestimenta o seu adorno, como Pedro fala para as mulheres, lá em 1 Pedro 3,3. Vamos dar uma olhadinha lá, 1 Pedro 3,3. Sabemos que aqui ele está falando com mulheres. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. É interessante porque aqui ele não está falando que a mulher tem que ser desleixada. Quando foi criada a mulher, nós vimos isso. O fato de as mulheres se preocuparem com sua aparência é muito natural. E não é disputado aqui. Nem a Bíblia como um todo a condena. Ou o relato da igreja como noiva adornada. O que é condenado é o excesso. E especialmente as situações onde os pobres são oprimidos enquanto os mais ricos gastam exageradamente em joias e vestes. Por isso, a ênfase aqui nos aspectos econômicos da questão. Já temos visto que a grande maioria dos cristãos endereçados em 1 Pedro, vinham das classes pobres e marginalizadas. Então, o que Pedro está falando aqui é justamente isso, que era para os ricos não querer humilhar os pobres. E o que nós estamos querendo dizer com isso das roupas? É o seguinte, é que Deus não fez para os nossos primeiros pais roupas ornamentadas, lindas, de grande valor. Ah, por que Deus fez? Nós vamos ver daqui um pouquinho por que Deus os fez dessa maneira. Ah, mas Deus, naquele tempo não tinha teares, não tinham lojas para vender, não tinham costureiras. Está falando do Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso. O Deus que não precisa de máquinas, que não precisa de nada para fazer a sua vontade. Ser uma roupa simples aqui e ser pele sem ornamentos tem um significado espiritual. Terceiro, que Deus deve ser reconhecido com gratidão, não somente por nos dar alimento, mas também vestes. Por nos dar vestes. Quinta-feira, no estudo de quinta-feira, vimos justamente isso. Por que você está preocupado, ansioso com o que vai vestir, com o que vai comer? Você vai, os lírios do campo, não testa nem filme, nem mesmo Salomão, toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Veja. Deus não precisava fazer roupas para o homem. Primeiro porque o homem já tentou tentou dar um jeitinho nisso, fazendo de figueira, folhas de figueiras. Então, Deus não precisava fazer. Tudo que Deus precisava fazer, ele fez. Foi dizer para o homem, olha, o dia que você pecar, comer desse fruto e pecar, maldição vai vir sobre você. Você vai ter problemas sérios. Morrendo, morrerás. A lã e o linho são seus, assim como o grão e o mosto. Vamos dar uma olhadinha lá em Oséias, capítulo 2.
Oséias 2:9. Oséias 2:9. Portanto, tornai-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Quem está falando aqui? Deus. O meu vinho, tudo é de Deus. E tudo que você tem de roupa foi feito com os elementos que Deus criou. Não foi feito com o que o homem possa produzir, mas é a transformação daquilo que tem na criação para fazer roupas. E tudo isso pertence a quem? A Deus. Ele é o dono de tudo. Vimos quando falamos do alimento do homem, que Deus é o dono de tudo e Ele dá quando Ele quer. Ele dá porque Ele é amoroso, Ele dá porque Ele quer. Então, que Deus deve ser reconhecido com gratidão. Deus deve ser reconhecido como gratidão. Que gratidão? A gratidão porque Ele providenciou roupa para o homem e para a mulher. E, em quarto, essas túnicas de peles tinham um significado. Tinham um significado e nós vamos ver o que isso quer dizer. Então, primeiro, as roupas surgiram com o pecado. Quando Deus deu roupas para os nossos primeiros pais, Ele fez quentes e resistentes, mas grosseiras. Muito simples. E que Deus deve ser reconhecido com gratidão. Como já dissemos, Deus não precisava dar a roupa para o homem. Não precisava fazer isso. Mas Ele fez. Fez por quê? Porque é Pai amoroso. Porque Ele ama o homem. E estas túnicas de pele tinham um significado. E um significado especial. Os animais que forneceriam estas peles deveriam morrer. Não ia colocar o animal vivo nas costas de Adão e Eva. Eles deveriam morrer. Eles deveriam ser mortos. Mortos diante do homem e da mulher, para mostrar para o homem o que é a morte. Veja, que triste foi isso. Primeiro, houve um substituto, uma vida por uma vida. Houve um substituto que foi um animal, que substituiu Adão, que substituiu Eva. Tá? Substituiu Adão e substituiu Eva. Esse animal morreu para fornecer roupa para o homem e para mostrar para o homem o que é a morte. Ele não sabia o que era a morte. Adão não sabia o que era a morte. Ele sabia por conhecimento intelectual, mas experimental, ele nunca tinha visto alguém morrer ou alguma coisa morrer. Em todos aqueles anos que ele viveu no Jardim do Éden, ele nunca viu alguém morrer ou alguma coisa morrer. Não existia morte, porque a morte vem com o pecado. Então, veja, e além disso, como está escrito em Eclesiastes 3,18, Eclesiastes 3,18, diz o seguinte, Eclesiastes 3,18, disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmo como animais?
para que pudessem ver que eram em si mesmos como animais mortais. E que a cada dia se aproximavam da morte. Para o ser humano normal, é triste essa notícia? É. Cada dia que passa, nós nos aproximamos da morte. É muito interessante porque às vezes eu conversando com algumas pessoas, e uma vez uma pessoa disse assim para mim, mais um dia. Eu falei, ou menos um. Mais um dia vivido. Louvado seja o nome do Senhor, porque foi mais um dia vivido, mas menos um dia para se viver. E louvado seja Deus por isso também. Por quê? Porque nós vamos chegando num ponto onde nós vamos ter problemas de saúde, e esses problemas vão se tornando cada vez mais graves, mais difíceis de serem resolvidos. E aí, como nós vimos, quando estudamos o castigo, o juízo do homem, Deus colocou algo que seria uma bênção. O descanso do corpo na sepultura. Por quê? Porque o corpo já não aguenta mais tanto sofrimento. Então, quando Deus tirou a vida desses animais, Ele estava mostrando que o homem são como os animais, mortais, e que a cada dia se aproximava da morte. Quando nós pensamos nisso, poderíamos pensar em Israel. Quando pensamos em Deus tirando a vida desses animais. Quando o judeu que estava lá no deserto, e quem escreveu esse livro foi Moisés no deserto. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés no deserto, para mostrar para o povo de Israel a diferença entre os deuses do Egito e o Deus verdadeiro. Agora, imagina o judeu que agora tinha o tabernáculo, e olhando para o tabernáculo, vendo aquelas pessoas se dirigindo ao tabernáculo e levando os seus animaizinhos para que fossem mortos por causa do seu pecado, lendo essa parte. E aí, naquele momento, ele entende uma coisa muito interessante. Quando o judeu levava o animal para ser sacrificado, ele estava dizendo que ele queria ter comunhão com Deus. Ele queria restaurar a comunhão com Deus. Era isso que ele estava dizendo. Ele saía, ia até lá, porque senão ele não precisava levar um animalzinho, não quer ter comunhão com Deus, esquece, sai de Israel, sai dali, ou vive ali mesmo, só cumprindo a lei cerimonial. Mas o judeu realmente, o israelita que realmente cria em Deus, ele estava fazendo isso com aquele sacrifício. E aqui mostra quando Deus tirou a vida desses animais, ele está mostrando que ele queria manter comunhão com o homem. Aqui é muito interessante, porque quando nós lemos aqui em Gênesis 3, diz assim, versículo 21, fez o Senhor Deus. Essa frase, fez o Senhor Deus, o verbo fez, fazer, ele aparece no capítulo 1,
mostrando que Deus fez no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto e no sexto dia, e no sétimo ele descansou. Por quê? Porque ele cessou a obra da criação. Então por que é que aparece fez o Senhor Deus? Porque ele cessou a obra da criação, mas não cessou a obra da redenção. Presta atenção nisso, nesse Deus amoroso. Ele cessou a obra da criação e no sétimo dia ele diz que ele descansou. Mas aqui diz que ele fez. Se ele fez é porque ele fez obra. Que obra é essa? Da redenção. E isso que está mostrando aqui, está mostrando a bondade, a misericórdia, o Deus amoroso buscando-nos a todo momento para salvar-nos. Então, supõe-se que aqueles animaizinhos, aqueles animais que foram mortos, que tinham sido mortos, não para servir como alimento, mas para o sacrifício, para tipificarem o grande sacrifício que, no fim do mundo, seria oferecido de uma vez por todas. Ou seja, aquele grande sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz central do Calvário. Veja, Deus fez. O próprio Deus voltou a fazer, mas não agora a obra da criação, mas sim a obra da redenção. E veja, e desta forma, a primeira morte foi um sacrifício. Ou Cristo, que estava sendo tipificado ali, do qual se diz que é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deus ali matou aqueles animais para que dessem roupas para os nossos primeiros pais. E matou o Senhor Jesus Cristo para que diante de Deus nós não aparecêssemos nus, ou seja, com as nossas vergonhas, os nossos pecados, mas aparecêssemos revestidos de uma vestidura que são as obras de justiça do nosso Salvador Jesus Cristo. Que mensagem gloriosa, que mensagem grandiosa essa, desse amor grandioso de Deus para com a humanidade. Veja, esses sacrifícios foram divididos entre Deus e o homem, como um sinal de reconciliação. A carne foi oferecida a Deus, um holocausto completo. As peles foram dadas ao homem para fazer vestimentas, significando que tendo Jesus Cristo se oferecido a Deus como um sacrifício de cheiro suave, nós devemos nos vestir com a justiça dele, como uma veste, para que a vergonha da nossa nudez não apareça. Se o seu coração não se enche de alegria com isso, se o seu coração não se enche de esperança com uma mensagem que esse versículo 20 e 21 traz para nós, infelizmente, você precisa de Cristo. Adão e Eva fizeram para si aventais de folhas de figueira, um cobertor muito estreito para que pudessem se cobrir com ele. Isso são as obras de justiça do homem. Vamos lá para Isaías 28, 20. Veja o que diz Isaías 28, 20.
Diz o seguinte: porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já do Senhor, o Senhor dos exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Aqui ele está falando, nesse versículo 20, ele está falando provavelmente, aqui é uma expressão proverbial. Ou seja, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela. Mas o profeta compara a situação em que o povo se encontrara com a de alguém que procura descanso em seu sofá. Ele se estica, mas a cama é curta demais. Quer proteger-se do frio, mas a coberta é demasiadamente estreita. É a essa desilusão que levará a aliança do Egito. É isso que ele está dizendo aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele cobertor que o homem e a mulher fizeram não era suficiente para cobrir os seus pecados. Por isso, Deus precisou fazer vestimentas apropriadas para que eles pudessem ter coberto os seus pecados, para até o dia que Cristo, na cruz Calvário, pagasse esses mesmos pecados. Os aventais representam a obra humana, as boas obras que o homem quer fazer para ganhar a salvação, para ganhar o perdão dos seus pecados. Só que esse cobertor é curto, não consegue cobrir. Alguma coisa vai ficar aparecendo, alguma nudez vai ficar aparecendo, e ele não vai conseguir se cobrir. Assim, são todos os trapos da nossa própria justiça. Ou seja, são trapos, não servem para nada, não servem para fazer nada. São trapos de justiça. Mas Deus lhes fez túnicas de peles. E veja, essas túnicas eram tão boas, mesmo sendo grosseiras, não muito lindas, mas suportariam o que eles teriam que passar. Grandes e resistentes e duráveis e adequadas para eles naquele momento. Lembra que a terra ia produzir? Cardos e abrolhos, espinhos. Se você pegar a vestimenta daquele do vaqueiro do Nordeste, você vai ver que eles usam uma roupa totalmente de couro. Por quê? Porque no meio da caatinga são espinhos, são galhos secos, são coisas terríveis, tem cactos, várias coisas que podem ferir a sua pele. Então eles precisam de uma roupa apropriada. E é justamente isso que Deus fez para o homem. Aqui mostra o amor e a misericórdia de Deus para com o homem. Assim, todos os trapos da nossa própria justiça são assim. Mas Deus lhes fez túnicas de pele. Deus lhes fez túnicas que suportariam todo aquele sofrimento que eles passariam. Os cardos, os abrolhos, as dores, os problemas. Por quê? Porque agora eles não viveriam mais no paraíso. Nós vamos ver isso a partir da semana que vem. Que
foram expulsos do paraíso, foram tirados do paraíso, aquele lugar de paz, de amor, de alegria, de satisfação que eles viviam, acabou para eles. Agora eles vão viver num mundo terrível. Veja, mas Deus lhes fez túnicas de pele, grandes e resistentes, e duráveis, e adequadas para eles. Se você está passando por problemas, Deus tem a roupa certa para você. Assim é a justiça de Cristo. Ou seja, ela traz uma vestimenta adequada para você. E essa vestimenta que nós temos, que são as obras de justiça de Cristo, essas são adequadas para chegarmos diante de Deus Pai. Assim é a justiça de Cristo. Grande, resistente, durável e adequada. Portanto, vista-se do Senhor Jesus. Paulo fala, despivos do velho homem, criados segundo a carne, e revestivos do novo homem segundo Cristo Jesus. Espero que essa palavra, esses 2 versículos, tenha falado ao teu coração, possa trazer consolo, alento e forças para prosseguir nesse mundo. Não se esqueça, não espere nada de bom desse mundo. Nada. Esse mundo jaz no maligno, esse mundo aguarda a volta de Cristo. Se nós lermos Romanos, olha o que diz, Romanos 8, 19 a 23. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, esse mundo vai passar, Cristo vai voltar, e nós estaremos com Ele eternamente, com Ele para sempre, sem dor, sem sofrimento, alegres e satisfeitos, porque satisfação é ter a Cristo. Obrigado pela sua atenção, que Deus possa gravar no seu coração essa palavra, porque sabemos que vamos passar por problemas, mas é essa palavra que nos traz esperança. Então, 2 coisas. Abrace os seus deveres, abrace a esperança que Deus traz e reconheça que se você é alguma coisa, é pela justiça, pela glória, pela graça de Cristo Jesus. Obrigado, que Deus abençoe, que todos tenham uma boa semana. E agradecemos novamente pela sua paciência em nos ouvir. Vamos orar. Eterno Deus, nosso bendito Pai, louvado seja o teu santo nome pelas verdades que acabamos de estudar, porque o Senhor cuida de nós a cada momento, a cada instante, porque o Senhor não nos abandona mesmo nós sendo míseros pecadores, mesmo sendo indignos da tua presença conosco, mas o Senhor não nos abandona. Assim como o Senhor não abandonou aquele casal depois do sofrimento que ele trouxe para o mundo, toda a dor que foi trazida com o pecado que eles cometeram, a escolha errada que eles fizeram. Escolheram
seus próprios desejos, seus próprios anseios e esqueceram-se da ordem de Deus. Por isso trouxeram para si sofrimento e juízo. Sabemos que é isso que o pecado traz em nossas vidas. Por isso confessamos que temos errado o alvo, mas pedimos que Cristo venha nos purificar com o lavar da sua palavra. Te agradecemos por esses momentos de meditação. Novamente pedimos para os irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa fortalecer a fé, o amor deles. Dá consolo, dá a tua presença consoladora a cada um de nós. Te louvamos por esses momentos e rendemos-te graças em nome do nome que está acima de todo nome, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.